A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a classe de adultos. Chegamos hoje ao sábado que antecede a aplicação da lição de número 6, o filho é igual com o pai. Esta lição ela traz aqui como heresia a ser refutada, a ser estudada, o subordinacionismo. Olha que palavra complicada aqui de ser falada, né? Quase um trava-língua. O subordinacionismo foi uma heresia muito forte na antiguidade, aonde não se tinha uma visão muito clara da relação dos deuses aqui dentro da Trindade, né? Das pessoas da Trindade, e aí criou-se essa heresia de que Jesus seria inferior ao Pai de alguma forma. Essa heresia foi refutada ao longo da história da igreja, mas a lição vai mostrar que ainda existem certos grupos religiosos e, inclusive, podemos até imaginar irmãos, né, pentecostais, evangélicos, que não têm uma visão muito clara a respeito desse assunto e podem ainda então estar professando ideias subordinacionistas. O nosso texto bíblico, qual você vai basear a sua aula, e é muito importante que você faça essa leitura com os alunos no início, para eles terem essa visão do texto, está em João 10, versículo 30 até o 38, onde Jesus enfatiza de que ele e o Pai são um. E aí os judeus, entendendo o que ele está querendo dizer, né, então essa essência de Deus ser a mesma dele, querem matar ele, então, né, pegam em pedras ali para o apedrejar. Então é um texto muito interessante que mostra que os judeus entenderam aquilo que Jesus estava mencionando, no sentido de que ele era igual a Deus, o Filho é igual com o Pai. Bom, para esta aula, eu tenho certeza que você já estudou, já está preparado, já assistiu aí a pré-aula do pastor Ezequias Soares, lá no canal da CPAD. Também deixo aqui a sugestão para acessar o YouTube do IEAD EBD, que é o nosso canal aqui da Assembleia de Deus em Joinville, e você vai ali se preparar, né, caso você já não tenha feito isso. O que eu vou propor a você aqui é mais uma vez o uso de uma ferramenta de metodologia ativa para você trazer uma participação maior aqui dos seus alunos no final da aula. Você deve ter observado que o tópico 3 ele trabalha com as formas modernas de subordinacionismo. Dois grupos religiosos são citados aqui na lição como que ainda defendam esta heresia. O primeiro deles é uma religião, é o islamismo, e o segundo é uma igreja, né, uma denominação teoricamente cristã, mas que a gente sabe que não é exatamente o mesmo cristianismo que nós professamos, que são os testemunhas de Jeová. A minha ideia aqui, irmãos, é muito simples, ela inclusive vai aproveitar algo que nós já usamos aqui no canal algumas lições atrás, que é a análise e refutação. Então você vai preparar o seu aluno para saber como lidar contra essas heresias, contra esses hereges, né, quando eles se apresentarem trazendo essas ideias. Isso é bem interessante, esse tipo de atividade, você sabe que eu gosto de usar ela, porque ela tem tudo a ver com a metodologia ativa. Voltando aqui na nossa pirâmide de Glasser, né, onde mostra aqui os tipos de aprendizado, quando você trabalha em grupos e você coloca esse grupo para refutar algo, né, fazer uma análise, discutir e aí mostrar para a classe o que eles definiram, você está completamente dentro da área do aprendizado ativo. Discutir, praticar e ensinar a outros. E ao mesmo tempo você está dando ao teu jovem, no caso aqui ao teu adulto, né? Está dando para ele aqui uma ferramenta, instruindo ele, capacitando ele também para esse confronto, para esse embate de ideias, utilizando a palavra de Deus. Nesse caso, você tem duas religiões aqui, né, duas igrejas, então você pode dividir aqui em dois grupos. Eu gosto bastante de trabalhar em grupos menores, para que todos dentro do grupo ali tenham a oportunidade de participar, né, conversando, mostrando a sua ideia. Então, se você tiver uma turma muito grande, o ideal talvez é fazer mais até do que dois grupos, talvez 4, 6 grupos, né? Mas, enfim, divididos os grupos, então você pode inclusive fazer uma introdução a esse tópico, né? Não precisa fazer a leitura do tópico para poder ganhar tempo. Então você introduz o tópico dizendo o seguinte: o Islã acredita que Jesus é um profeta. Então para eles Jesus é Isa, né? É a palavra que eles utilizam. Mas não é Deus, ele é apenas um profeta que veio, que está subordinado ao Deus único, né, ao Alá,
e inclusive Jesus seria talvez inferior a Maomé. Maomé também como um profeta posterior a Jesus, um profeta que veio e completou a mensagem de Jesus que, segundo o Islã, teria sido incompleta. Então, o ensino muçulmano ele nega a trindade, nega a divindade de Cristo, como nós inclusive já vimos aqui em lições anteriores, né? Negam até que Jesus tenha sido morto e ressuscitado. Então é muito fácil de fazer a refutação do Islã. Então você vai para um dos grupos e você vai entregar para eles o texto de João 10, de 30 a 38 e Mateus 28 e 17. A ideia para esse grupo é utilizar a Bíblia, comprovando essa passagem aqui da unidade de Deus com Jesus, e também utilizar exemplos, né, de como as pessoas da época entenderam o que Jesus queria dizer quando ele se referia a ele, o Pai, ser um. E claro, deixe livre também para que eles possam escolher outros textos, né? Há sempre liberdade para que o aluno que conhece a Bíblia, né, possa citar ali a Bíblia livremente. Então você dá esses dois textos como uma sugestão de como eles podem estruturar a defesa da igualdade de Jesus com o Pai em relação ao Islã. Para o segundo grupo, ou para os grupos que vão tratar do segundo tema, o assunto é Testemunhas de Jeová. Então, você pode, nessa introdução, mencionar que as Testemunhas de Jeová são uma seita que nega que Jesus seja Deus. Os Testemunhos de Jeová ensinam que ele é uma criação de Deus, portanto, inferior ao Pai, não é eterno, no sentido de sempre ter existido, né? Mas que é uma criação posterior. É a criatura mais elevada, acima dos anjos, acima dos homens, mas ainda assim ele não é Deus. Então veja, os Testemunhos de Jeová não seguem a cristologia que nós acreditamos. Então não dá para considerar eles exatamente cristãos, né? Os textos bíblicos que você vai sugerir a este grupo que utilizem para refutar as Testemunhas de Jeová é João, capítulo 1, do 1 até o 14, e também Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. A partir destes textos, com certeza, eles vão conseguir construir um bom argumento aqui para refutar as Testemunhas de Jeová. Você precisa aqui, então, atribuir um certo tempo, né? Deixar ali um tempo para que os alunos conversem dentro do seu grupo e pedir para que, ao final, um representante de cada um dos grupos mostre para a turma o argumento que eles criaram, né? Qual é a defesa que eles podem fazer, então, contra o subordinacionismo a partir dos textos que eles receberam e também outros textos que eles possam ter ali lembrado. Então eu deixo essa sugestão aqui para você como uma ferramenta para o fechamento da sua aula, né, no tópico final, aqui o tópico 3. Deixe um tempo para que os alunos discutam, né, de 5 a 10 minutos, e depois reserve mais 1 ou 2 minutos para que cada grupo apresente e exponha. E aí você pode tranquilamente concluir a sua aula aqui fazendo uma revisão, né, recapitulando os pontos principais de que a Bíblia ensina que o Filho é igual ao Pai, dentro dessa ideia de filho, então, não como alguém gerado, criado, mas usando a palavra hebraica, né, ben, com esse significado de etnia, de raça, de natureza, né, como a gente vai ver ali no primeiro tópico, de que a heresia do subordinacionismo defendida pelo Ário e Orígenes nega essa igualdade e que, infelizmente, hoje ainda alguns grupos religiosos continuam a promover essa heresia, mas que a Bíblia refuta essas crenças. Então, creio que vai ser uma aula bem interessante. Deixe um gancho aí também para a lição de número 7, que vai tratar a respeito da natureza de Jesus, né? E você com certeza vai engajar os seus alunos aí a participar e também a voltar na próxima aula, né, para continuar estudando a Cristologia com o pastor Ezequias Soares. No mais, eu agradeço a sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, peço que compartilhe, que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? Curta também esse vídeo. Tudo isso vai fazendo com que este vídeo seja mostrado para mais pessoas, para mais professores, e assim a gente vai popularizando essas ferramentas aqui de metodologias ativas, fazendo a nossa escola dominical se tornar mais efetiva para os nossos alunos. Então, Deus abençoe a sua aula, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.